E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu sou estudante de psicologia. Bora falar sobre como lidar com a ansiedade? Nos vídeos anteriores eu cheguei a comentar um pouco sobre a nossa tendência de tentar prever o futuro. E existe um tipo de distorção cognitiva que se trata especificamente dessa atitude. Se chama predição de futuro, ou então conclusões precipitadas. Eu gosto mais desse segundo nome porque ele explica melhor o fenômeno. A tendência humana de tentar prever o futuro é automática, tá? Não é uma escolha nossa. O cérebro precisa tentar prever o futuro para garantir a nossa sobrevivência. O problema é que na maioria esmagadora das vezes a gente tenta prever o futuro sem ter informações suficientes para isso. Imagina a seguinte situação: você tá super afim de alguém, sentindo aquela paixonitezinha, porém você ainda não foi conversar com a pessoa. E aí essa pessoa não te deu nenhum sinal de que vai te tratar mal ou te ignorar, por exemplo. Mas você acredita que ela vai te dar um fora e fazer você passar vergonha. Repara que esse é um exemplo muito parecido com a catastrofização. E eu já fiz um vídeo falando sobre isso aqui no canal. Mas eu te chamo a atenção para um aspecto essencial nesse exemplo que eu acabei de dar. A falta de evidências de que se você chegar nessa pessoa vai dar ruim. E esse é o ponto. Muitas vezes a gente tira conclusões precipitadas de que a coisa vai dar errado sem sinais confiáveis de que realmente vai dar errado. Talvez numa situação parecida com essa, a pessoa que você está afim realmente pode ter dado sinais de que iria te rejeitar se você tentasse se aproximar. Mas numa situação em que você não recebeu esses sinais, não faz sentido tentar prever o futuro. Você precisa de mais informações confiáveis para poder analisar se as coisas têm maior probabilidade de dar certo ou de darem errado. Mas no que a gente precisa prestar atenção para evitar ser dominado por essa distorção cognitiva? Sempre que a gente estiver tentando prever os resultados de algo que ainda não aconteceu, a gente precisa parar e se perguntar: com base em quais evidências eu cheguei nessa conclusão? Quais sinais que eu observei para acreditar que as coisas vão dar errado? E aqui a gente tem que tomar cuidado também com o filtro mental, para não acabar enxergando somente os sinais negativos e acabar ignorando as informações positivas que a gente está recebendo. Além do fato de que a gente precisa reconhecer muitas vezes que a gente não tem as informações necessárias para chegar a alguma conclusão. Isso tudo que eu acabei de falar tem muito a ver com resolução de conflitos com outras pessoas. Se você quiser saber como lidar com pessoas difíceis, eu vou deixar o link da série que eu fiz aqui na descrição. Mas Pedro, por que você colocou o título do vídeo falando que eu consigo prever o meu futuro mais do que eu imagino? Porque essa distorção cognitiva, assim como as outras que a gente já conversou até agora, são capazes de moldar as nossas emoções e os nossos comportamentos de forma negativa. E fazendo isso, muitas vezes elas fazem com que as ideias negativas que a gente tem a respeito do futuro acabem se tornando profecias autorrealizáveis. Ou seja, o pior não ia acontecer, mas porque a gente acredita intensamente nessas ideias e acaba mergulhando nelas, a nossa ansiedade aumentou demais. O nosso comportamento ficou todo desajeitado e quando chegou a hora de agir, as emoções foram tão intensas que acabaram prejudicando a nossa performance. A culpa é da ansiedade? Também foi, mas quem mais nos prejudicou foi a distorção cognitiva que a gente não identificou e não conseguiu neutralizar a atuação dela. E se a gente deixa esse ciclo se repetindo, as experiências negativas vão enfraquecendo cada vez mais a nossa autoestima. Mas calma, tem solução. Para solucionar isso, a gente precisa monitorar os nossos pensamentos através da escrita, que eu já falei várias vezes aqui nos vídeos anteriores. E à medida que a gente for ganhando mais autoconsciência sobre esses processos automáticos que fazem a gente tentar prever o futuro sem ter evidências suficientes para isso, mais fácil fica interromper essa atitude quando ela aparecer, identificando a realidade de forma mais saudável e eficiente para lidar com os desafios da vida, ok? E lembrando que se a sua ansiedade não diminuir e ela estiver prejudicando muito a sua vida, é importante que você procure um médico psiquiatra e um psicoterapeuta. Esses profissionais vão entender em detalhes aquilo que está acontecendo com você e vão montar um plano de tratamento que atendam às suas necessidades específicas. Deixa um like nesse vídeo se ele te ajudou de alguma forma e compartilha ele com alguém que você conhece que também está sofrendo com ansiedade. A gente se vê no próximo vídeo então. Se cuidem!